Eu sou a mãe do Benjamin. O Benjamin tem 6 anos e ele tem epidermólise juncional. Então já é um desafio aí desde que nasceu. Aos 8 meses ele precisou colocar uma traqueostomia, muito indicado ou descoberto ou principalmente indicado pela doutora Janine. A gente passava por um período muito difícil. Até os 6 meses, a gente não percebia qualquer impacto da doença, então nem acreditava que pudesse ser um juncional. O diagnóstico por mapeamento genético a gente fez com 3 ou 4 anos, muito tempo depois, quando a gente já tinha as percepções clínicas de que, de fato, ele tinha muitas características do juncional. Então, ele sempre foi um paciente com muitas lesões, né, crônicas, agudas, enfim. Hoje, a gente ainda, com 6 anos, a gente ainda convive com as lesões que ele teve logo depois do nascimento. Mas, enfim, para contextualizar que todo dia é uma descoberta, acho que muito do que todos vocês falaram, a gente foi, ao longo desses anos, conseguindo concatenar e ter hoje uma qualidade de vida, uma estabilidade para o Benjamin. Eu sou casada com o Lucas, nós temos um outro filho de 9 anos, o Pedro, que não tem epidermólise. Hoje o Lucas é o principal cuidador do Benjamin, e eu acho que é o grande sucesso, porque o pai é firme, né, tira as casquinhas quando tem que tirar, faz as higienizações de lesões, coisa que a mãe não dá conta. Mas brincadeiras à parte, a gente viveu muito muitos passos do que vocês falaram aqui, né? Como tratar a lesão, quando é que trata, o que faz, lava, dá banho, faz no leito. Então, foram muitas idas e vindas, né? Nos primeiros anos, quando a gente falava do manejo das lesões, vamos fazer o banho, né? É aquela tradicional conceito, né, de tem que dar banho. Ele chegava a parar de respirar, de tamanha dor que ele sentia. A gente tinha que correr para o quarto com oxigênio para ele poder voltar a respirar. A gente viu, não é por aí. Então, tá, vamos começar a pensar em dor. A doutora não vai lembrar, mas foi contigo que eu tive o primeiro contato para pensar no cuidado com a dor. A gente fazia lá dipirona na hora do curativo. Lógico que não tinha qualquer efeito. E a gente foi misturando ou descobrindo outras formas de cuidar. Então, passamos a fazer acompanhamento com dor. Hoje ele faz o combo mágico, gabapentina, metriptilina e dipirona na hora de fazer os curativos. A gente tem uma rotina bastante puxada com ele, são 2 curativos por dia. Um pela manhã, onde a gente tira... Eu falo que ele é trabalhado nos curativos ainda, né? Estamos aos poucos conseguindo tirar. Para ser mais direta, assim, mais clara, ele já chegou a ter 80% do corpo lesionado. Então, você tinha que procurar onde é que não tinha lesão no Benjamin. Hoje, dá para dizer que ele tem uns 50% aí, muito melhor. Pernas já sem nenhuma lesão, braços, um pouquinho mais acometido no dorso da cabeça, que é bastante difícil de cicatrizar, porque ele não tem uma locomoção como uma criança de 6 anos. Senta, agora se arrisca um pouquinho no chão. Mas a gente foi priorizando ao longo desses anos estabilizá-lo, né? Então, ou a gente desenvolvia, ou fizemos certo, não fizemos. É assim que tem dado frutos hoje. Então, o que nós aprendemos de tudo isso, né? Fazemos um acompanhamento com o infectologista. Hoje, o Benjamin ainda é um paciente que faz uso profilático de antibiótico. Foi a forma que o infecto entendeu que conseguiria estabilizar estáfilos, pseudomonas, tudo isso é bastante presente. E é bem como o doutor falou, a gente consegue perceber a característica da pseudomonas. Faz um bom tempo que a gente não vê ela, ou pelo menos não percebe ela no Benjamin. Mas, enfim, a gente foi, ao longo desses anos, observando muito o ambiente. Então, o que era o ambiente frio, calor? Nós moramos em Curitiba, então o clima favorece um pouquinho mais para não ser tanto calor. Mas ele sempre tem que estar no ar, ele sua bastante, ele tem calor. Então, a gente sempre procurou estabilizar ele, para que ele se sinta bem, porque daí o prurido diminui. Então, se ele desestabiliza, é prurido, daí ele coça, daí ele se esfrega, daí ele abre a lombar. Acho que esse é o primeiro verão, o ano, que ele não abre toda a lombar, porque ele esfregava e abria tudo. Então, a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo a lidar com ele. Ele não é verbal, então para nós é um desafio, ele usa traqueostomia, a gente ainda não conseguiu fazer com que ele fale. Ele fala algumas poucas palavras, a gente consegue entender por leitura labial, mas a comunicação com ele é muito olhar e sinais. Então isso fez com que a gente tivesse que correr e prestar atenção nele, e o meu esposo traz muito isso, de vamos respeitar o que ele quer. Benjamin, você não quer fazer curativo agora? O que você quer? Ele conta que ele quer comer. Então, a gente que convive com ele entende tudo o que ele quer. Se ele quer comer, se ele quer passear, adora uma rua, se ele quer brincar. Então, a gente aprendeu a respeitá-lo, né? Eu sou da área de exatas, então, para mim, se o curativo é 7 dias, ele tem que fazer resultado em 7 dias. Lógico que ele não faz.
Então, a gente aprendeu a respeitar os momentos dele, quando ele quer. Ele é mimado? Ele merece, mas a gente não é isso. A gente presta atenção nos sinais que ele dá. Isso nos poupa de crises, de choro. Então, a gente repara o ambiente. Tendo reparado o ambiente, a gente sempre está atento ao manejo, né? O que faz bem para a higienização dele. O doutor recomendou, vou falar uma coisa que o doutor não recomendou, mas a clorexidina tem sido ótima no controle das lesões ali e na quebra do biofilme, na cicatrização, né? Então, a gente observa o curativo. Hoje, a gente tem muita clareza. Nas primeiras vezes que eu ouvi o doutor Adriano falar sobre que o curativo não é o principal, eu falei, mas como que não é? Como que não é o curativo? E não é. A nutrição, anemia. Hoje ele é um paciente que não é anêmico. A gente faz um controle bastante forte através de uma nutrição adequada. Então, é de fato de dentro para fora. Então, juntamos isso. Hoje a gente entende que o curativo é ali só para proteger, para evitar uma contaminação quando ele está fora. E aos poucos a gente tem conseguido superar, cicatrizar áreas, fazer com que ele possa... Hoje ele já usa bermuda, como ele já consegue controlar. Então, quando ele quer xixi, ele avisa, daí a gente só coloca ele a fraldinha. Hoje ele já anda de bermudinha, sem fralda. Então, ele tem superado o dia a dia. De novo, muito longe do que uma criança de 6 anos tem, né? A alfabetização dele é bem diferente. A gente consegue perceber que ele tem algumas coisas muito certas, cores, números, enfim, mas é uma outra vivência. De novo, porque priorizamos o bem-estar físico. Então, dor, a gente já tem o combozinho ali bem pronto, que tem dado muito certo. O opioide nunca foi bom para ele. A gente usava o opioide, o efeito rebote de horas depois era de muita coceira. Enfim, fomos ajustando, né? E, por fim, acho para terminar um pouquinho da nossa fala, acho que além do observar o ambiente, respeitar, fazer uso dos medicamentos, dos curativos, acompanhamentos médicos, a gente tem uma rede de apoio muito forte. E aí eu queria deixar algo muito subjetivo, né? E, de novo, eu que sou da área de exatas, o qualitativo, o subjetivo sempre foi muito difícil para eu admitir. Mas hoje eu consigo perceber que o quanto o laço familiar e a base familiar são importantes. Meu marido e eu temos uma conexão muito importante. Então, a gente consegue perceber qualquer sinal, qualquer mudança. E tudo tem que ser muito rápido. Acho que muitos de nós aqui que somos pais sabemos que hoje está bem, amanhã não está. E a evolução, tanto para o bom quanto para o ruim, de uma lesão, ela é muito, muito rápida. Nos primeiros anos, nós tivemos internações assim que hoje a gente olha, puxa, mas que bobagem que a gente fez de não prestar atenção aqui. Hoje a gente passa bem longe do hospital. Acho que nosso último internamento foi em 2022 por uma pneumonia, também por um descuido, e a gente foi aprendendo ao longo dos anos. Mas como um recado final, eu sempre gosto e tenho descoberto isso também para mim, o quanto a base familiar, os laços de família, a sustentação, a união da família, da rede de apoio, são importantes para perceber. A gente não tem espaço, num cenário como o do Benjamin, para não estar conectado, né? Eu acho que é isso que vem trazendo aí ele um juncional de 6 anos, que já caminha para uma possível fala, quem sabe até, espero um dia que ele possa dar seus passos aí. Então, um pouquinho disso, a nossa história, doutora. Esse painel agora acho que se superou. Vamos ver os próximos. Mas, assim, muito obrigada mesmo, vocês foram sensacionais, né? E a ideia, quando nós idealizamos esse painel, era exatamente isso, né? Mostrar a complexidade da epidermólise bolhosa, né? Muitas vezes, as pessoas com EB têm acesso a tecnologias maravilhosas, muitos já tiveram acesso até novas terapias, e, às vezes, uma noção básica de como lidar com a ferida, como tratar a dor. Muitos pacientes não têm noção disso, ou esses cuidados com o uso racional de antibiótico, muitas vezes eles não têm. E acaba perdendo essa nova tecnologia exatamente por falta de cuidado. E trazer a expectativa e realidade, né? O que nós ensinamos muitas vezes não é feito na prática porque não deu certo. Então, é bem importante a gente colocar isso para todos assim e que vocês consigam replicar isso lá fora, né? Que a gente precisa muito disso. Então, tem algumas perguntas para o doutor Adriano.
com a constante evolução dos produtos e técnicas de tratamento de feridas, quais são as inovações mais recentes e eficazes que você utiliza no manejo de feridas em pacientes com EB e como elas contribuem para minimizar a dor e prevenir as infecções? Ok. Estão me ouvindo bem? Nós não vimos as apresentações uns dos outros aqui, mas é uma pergunta muito importante que eu acho que eu quero dividir em alguns braços. Né? Primeiramente, lembrar que quando ocorre o dano da pele, é fácil fazer e difícil reverter. A pele humana tem uma velocidade média de crescimento de 1 milímetro por semana por borda. Então, vocês vejam o quanto de tempo essa lesão pode manter exposto ou expostos os planos profundos. Ao redor dessas lesões estão as terminações nervosas, irritadiças por um paciente talvez já anemiado, hipóxico. Entrando nas lesões, quem? Estafilococcus, eu chamo de pseudodemônio aeruginosa, porque realmente tem um nível de adaptabilidade extremamente relevante, mas são as duas bactérias que mais formam biofilme. Então nós fechamos todo o contexto do quê? O biofilme é resistente, não adianta você dar antibiótico sistêmico porque ele não penetra no biofilme. Então a importância da terapia tópica. A terapia tópica e sistêmica fazem parte de um combo. Agora, quando eu mostro a vocês medicina baseada em evidências, quando eu falo do soro como exemplo, o soro não faz nada no biofilme. Então, nós temos que aprender a trabalhar com elementos de ação antibiofilme. Então, eu uso muito, né, sempre baseado em evidências, sim. Né? Nós temos que ter os guidelines antibiofilme, que são baseados em produtos à base de PHMB, de prata, EDTA, mel de manuka, que ainda não é disponibilizado facilmente, adexômeros e assim por diante. Mas olhar principalmente o que aquela terapia tópica propicia. Migração de células de defesa, migração de fibroblastos, migração de células da pele. Se nós conseguirmos integrar isso, manter o pH estável, nós estaremos o quê? Já tendo uma ação antibacteriana. E isso certamente vem de encontro ao que foi falado aqui. Mais de 16% dos antibióticos no mundo são prescritos para tratamento de infecções em ferida, gente. As superbactérias estão aí, os cabelos estão caindo, estamos desesperados porque novos antibióticos não estão surgindo. E não adianta nós ficarmos acreditando que lavar com isso, com aquilo, sem ter um respaldo tecnológico, vai dar resultado. É uma guerra muito preocupante. Então, eu começo sempre protegendo ou usando produtos antibiofilme que façam com que eu tenha uma proteção local. Uso sabonete Sindet. Sindet não é uma marca. Sindet significa qualquer produto saponáceo que tenha pH 5,5, que é o pH ácido da nossa pele, para restaurar a defesa. E daí, sim, as adequações das coberturas. Se eu vou usar uma matriz TLC, se eu vou usar um siliconado, se eu vou usar uma hidrofibra, eu dependo da condição de entender o que o paciente precisa naquele momento e talvez o que é bom para ele agora não seja bom para ele daqui a 2 meses. Então, cada paciente com EB é único e vocês têm que estar atentos ao que vocês colocam na pele e o que vocês querem evitar de trauma na região. É essa a minha principal pontuação. Muito obrigada. Para a doutora Mariana, a dor crônica é um dos maiores desafios, né, no tratamento com as pessoas com EB. E dentre as estratégias farmacológicas e não farmacológicas que você utiliza, qual tem se mostrado assim, mais eficaz para aliviar a dor e sem comprometer a qualidade e a segurança dessas pessoas a longo prazo? Essa pergunta é brilhante, porque é isso que o paciente chega para a gente todos os dias no consultório e quer.
um remédio, um procedimento, uma solução. E não existe. Por causa do que o colega acabou de falar. Cada pessoa, eu ouso dizer, não cada pessoa com EB, mas cada pessoa é única. Então, só faz sentido, eu costumo dizer, que, inclusive o relato, né? O seu relato é brilhante, né? Porque ela falou, o opioide não funcionou. Então, sempre quando a pessoa pensa em dor, vai falar assim, não, vou prescrever a morfina, que a morfina vai dar certo, porque não tem nada... Inclusive, a morfina não é o mais potente, assim, né? Só para a gente quebrar esse mito. Nem o melhor. Mas vou usar a morfina, porque vai resolver. E não resolveu. Então, eu gosto sempre de falar que o tratamento da dor é tipo fazer um bolo de cenoura com chocolate. Não vai dar certo a gente usar só o chocolate. A gente precisa da farinha, a gente precisa do açúcar, a gente precisa da cenoura. Então, o tratamento da dor, ele só funciona se ele for multiprofissional e interdisciplinar. Então, é preciso, sim, falar sobre o movimento. Porque você veja só, o paciente que chega para mim, geralmente é um paciente que, por exemplo, vamos supor que, geralmente tem dor generalizada, né? Mas vamos supor que a dor principal dele seja no braço. Então, o que ele faz? Ele protege aquele braço, não se movimenta mais. Aí ele começa a ter medo no movimento do braço. Então, ele vai fazer mais contratura daquele braço, vai piorar a dor. Aí ele já não dorme, porque ele não consegue virar naquele braço, porque a dor atrapalha. Aí ele também já não quer brincar, então ele já está isolado socialmente. Ele está mais irritado, ele está mais triste, ele está mais depressivo. Também tem a dor. Um remédio não vai resolver isso. Então, a gente sempre precisa tratar das feridas, sempre precisa fazer fisioterapia, sempre precisa tratar da mente, sempre precisa de remédios. Então, sempre é o conjunto, sempre é o bolo. Dito isso, eu acredito sempre em fazer técnicas de distração. As pessoas subestimam muito, mas isso é uma questão fisiológica. Se você tira a maior atividade cerebral das áreas de atenção, da dor, e redireciona isso para outra coisa, para outro momento, você tira a atividade cerebral daquela área que está focada na dor. Então, funciona e funciona muito. Então, use técnicas de distração, um desenho, uma música, qualquer coisa que a criança goste de fazer na hora do banho, geralmente é a hora pior. Eu acredito muito nessa abordagem de fazer uma medicação 1 hora antes do banho. No uso dos adjuvantes, são fundamentais, antidepressivos, anticonvulsivantes. Eu gosto muito do canabidiol, uso bastante. E sempre ter esse cuidado com o ambiente. O controle do ambiente é muito importante, da temperatura, do vento, do que a criança, da autonomia, de respeitar a autonomia da criança, e sempre tratar a família também. Então, assim, principalmente quando a gente fala em dor em pediatria, a forma como a família lida com a dor, a forma como a família entende aquele momento, o nível de estresse e ansiedade da família influencia muito na criança, em como a criança viverá aquele momento, o nível de dor, de ansiedade, de estresse da criança. Então, sempre tratar a família também, trazer essa família, isso que você falou, né, essa base familiar, da conexão entre os pais, do respeito à autonomia da criança, isso faz muita diferença. Obrigada. Para o Dr. Jandrei, o uso frequente de antibióticos em pacientes com EB pode levar a surgimento de resistências bacterianas. Quais são os principais desafios que você enfrenta para equilibrar a necessidade de tratar as infecções frequentes e, ao mesmo tempo, preservar a saúde da microbiota dos pacientes? Isso é um problema, né? Porque você usar o antibiótico, a gente não está dando um tiro para acertar a bactéria que está ali fazendo infecção. Quase sempre a gente está dando antibiótico para matar muitas bactérias. Então, a gente não mata só a bactéria boa, a gente mata a bactéria ruim também. A gente não mata só a ruim, mata a boa também. E a escolha do antibiótico, né, assim, a gente tenta colocar um antibiótico que seja a menor lesão possível no resto do processo. Né? Assim, cefalosporina de primeira são ótimas. Por quê? Elas matam um pouco bactéria gram-negativa. Então, você não atinge o intestino, você vai atingir bastante o estáfilo. O problema é a resistência que isso está fazendo. Então, o uso frequente desses antibióticos acabou gerando bactérias que não respondem mais a ele. Eu tenho que partir para a linha de usar outros antibióticos. Tá. Usar um antibiótico, eu sempre falo assim, não é um problema usar um antibiótico. A gente tem que ter parcimônia de entender hora de começar, hora de parar. O uso do antibiótico não é o grande vilão. O uso demasiado do antibiótico que é o vilão. Então, eu começar a usar hoje antibiótico, prolongar por 15, 20, 30 dias, isso é ruim.
Tá? É ruim porque você acaba selecionando no próprio paciente a resistência. Assim, às vezes a gente acaba fazendo, como você falou, uso profilático. O uso profilático, assim, cada vez mais a gente está sendo contra. A literatura mostra que o próprio paciente vai fazer a sua resistência. Então, por exemplo, você está usando o uso profilático de cefalexina, está usando 1/4 da dose habitual do antibiótico. Poxa, isso aí você não faz um nível suficiente para ser terapêutico, você inibe um pouco a replicação da bactéria, mas você está estimulando surgir a resistência. Esse é que é o grande problema. Isso vai, a longo prazo, ser uma complicação. Mas eu estou precisando agora. Não tem jeito. Talvez procurar uma alternativa, não usar tanto antibiótico e tentar usar soluções que reduzam a carga de bactéria naquelas feridas, na própria pele. Tem muita coisa de usar o PHMB, mas tem muita coisa também de usar banhos de hipoclorito. Banhos de hipoclorito demonstrou em queimados que é excelente para diminuir a colonização. Estava conversando com a Janine, da gente até... outro problema que a gente tem muito. Usar antibiótico em paciente que tem baixa proteína e anemia. Poxa, o que tem a ver? Os antibióticos são transportados por esses elementos. Se você tem um paciente desnutrido, o antibiótico não funciona. Hoje, na UTI que eu gerencio, a primeira coisa que a gente vai olhar quando vai administrar antibiótico, quanto que está a albumina. Se a albumina está abaixo de 2,5, vamos fazer albumina. Porque em queimados, isso foi percebido já há algum tempo, que se você não mantém a albumina mais alta, o antibiótico não é transportado, você pode fazer o melhor antibiótico que tem, ele não vai funcionar. Então, eu preciso manter uma nutrição boa para o antibiótico ter o transporte dele para o local certo. Isso também influencia. A mesma coisa com hemoglobina. A hemoglobina baixa, vai chegar pouco oxigênio, e você não tem o efeito que a gente quer dos neutrófilos ali. Eu estou dando antibiótico, mas os neutrófilos não estão funcionando bem. Não vai funcionar do jeito que eu quero. Não vai combater a infecção. Então, é trabalhar numa cadeia. Usar o antibiótico o menor tempo possível é o que se demonstrou ser mais seguro a longo prazo para o paciente. Se você olhar, a Organização Mundial da Saúde soltou um manual esse ano com tratamentos que eu mandei para alguns infectos e falei, isso é impossível de ser usado no Brasil. Pneumonia por 3 dias de tratamento. Poxa, quando eu falei isso lá no grupo, eu falei, gente, 3 dias de tratamento de pneumonia não tem como. Tem, o livro está mostrando que tem, eles têm respaldo, tem um monte de artigo publicado mostrando que é seguro fazer 3 dias de antibiótico. Mas o paciente nem parou febre. Espera, vamos ler os artigos. É 48 horas afebril, conta 3 dias. Não é 3 dias só de antibiótico e acabou. É 3 dias a partir do momento que ficou afebril. Amidalite, não é mais 10 dias, é 5. Otite, não é mais 14 dias. Sinusite, então, eles não estão nem usando antibiótico mais. Não se recomenda usar mais antibiótico para sinusite. Tem critérios agora para usar antibiótico na sinusite. Não é mais do jeito que era. Então, cada vez a gente está tentando reduzir o tempo de antibiótico para não induzir tanta resistência. Porque o que mais faz dentro de uma UTI mesmo é tempo. Quanto mais tempo eu uso antibiótico, mais chance eu tenho de resistência. Muito obrigada. Débora, eu sei que você já falou bastante sobre a tua experiência, mas você quer completar mais alguma coisa, complementar sobre a importância do manejo das feridas, o controle da dor e a equipe que te cerca? Falei bastante, mas vou reforçar. Eu acho que a gente conhecer, né, no caso do nosso filho, né, conhecer, saber quais são as características, saber quando você tem que ir e vir, né, quando é que eu uso a clorexidina, quando é que eu uso o hipoclorito. Eu acho que eu reforçaria aqui a necessidade ou a importância do acompanhamento de profissionais que de fato conheçam, né. No dia a dia, claro que a gente que é pais sabe que a gente não tem um médico disponível todos os dias e a gente tem que tomar decisões de fazer alguns manejos, alguns cuidados, que às vezes a gente fica na dúvida todos os dias. Será que eu devo fazer a higienização desse jeito? Mas acho que o mais importante é ter esse acompanhamento periódico, né? A gente tem bastante, hoje em casa, pelo menos a gente desenvolveu muita autonomia, mas a gente tem muita abertura com todos os profissionais que nos acompanham. A doutora Janine é uma das principais aí que me acompanha. Para fazer essa troca, né? Pelo menos para a gente entender que é familiar, qual é o impacto, né? O positivo e o negativo, né? A gente sabe que está convivendo, no caso do Benjamin,
com possíveis riscos no futuro desse uso de antibiótico. Mas, nesse momento, a gente precisava. Estamos nessa transição de pular fora. Eu acho que essa consciência, sabe, de qualquer decisão que a gente tome nesse manejo da dor, da ferida, ela não pode olhar só aquele momento. Porque, assim, eu tenho uma vontade louca de usar a mupirocina todos os dias, os corticoides da vida, porque eles dão um resultado maravilhoso. Em 7 dias eles fecham a lesão. Mas a gente sabe que não dá, né? A pele vai ficar mais fina, enfim, todos esses conceitos que a gente já sabe. Eu acho que o meu recado final como familiar é esse cuidado em todo o manejo que a gente faz, de sempre estar acompanhado por algum profissional, por algum médico que tem esse conhecimento, essa vivência. A gente não deve nunca ir seguir, independente que a gente erra. E o restante é a gente seguir firme aí com os nossos propósitos. Só tem algumas publicações mais recentes comentando que algumas pessoas têm sensibilidade à mupirocina em lesões. Sim, feridas, você passa a mupirocina, arde, horrores. E eu já vi paciente falar isso, realmente isso não é para acontecer. A própria bula dele fala que se aplicar na mucosa nasal, ele pode arder. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, até nisso. Porque a gente está achando que está ajudando, está provocando mais dor. Então tem que observar também. Vai usar, olha para ver se não está tendo alguma sensibilidade. Isso ajuda o paciente também nesse sentido, para não provocar um problema. Deixa eu completar também, rapidamente, porque botar o tempo. Nós temos que cuidar com produtos, né, que têm segurança e que não a médio e longo prazo possam ter indução a carcinogênese. Então, cuidado com a sua clorexidina, que hoje você acha que é bom, mas talvez daqui a um tempo você vai ter que ter um ponto de interrogação sobre efeitos indesejados. Então, procure esses respaldos. Às vezes, o que você apaga um incêndio na fase aguda, talvez seja bom para a fase média e longo, né? E o ácido hipocloroso, hipoclorito, tem ganho, sim, mercado e realmente resultados, que era o antigo líquido de DAC, né? Eusol, estão voltando exatamente porque são produtos seguros. Quero agradecer mais uma vez e encerrar esse painel.